Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus nos abençoe. Nós estamos dando continuidade aqui, então, ao estudo de O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, capítulo 6 da Lei de Destruição. Estamos estudando o item Flagelos Destruidores. Este item vai das questões 737 a 741. Vamos estudar hoje, vamos refletir sobre as questões 739 a 741. Então, assim, fechando o item Flagelos Destruidores. Kardec pergunta aos espíritos na questão 739. Ele diz: tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Tem. Mudam, por vezes, as condições de uma região. Mas, em muitos casos, o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Nós já vimos anteriormente algumas questões que falam dos flagelos sob o ponto de vista moral. Agora, os espíritos vão nos explicar sobre o ponto de vista físico nesta questão, conforme Kardec a fez. Os espíritos, então, afirmam que os flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico. E isso não poderia ser diferente, pois, se são naturais, ou seja, não são provocados pelo homem, atendem à lei divina para o progresso da humanidade, para o progresso do homem, né? A Terra já passou por várias comoções naturais, modificando seu ambiente físico, que as gerações da época em que ocorreram essas modificações não conseguiram ver muito bem o que delas resultou. Não conseguiram ver o progresso que posteriormente aconteceu. Ainda passa e passará a Terra por algumas comoções, por efeito das erupções vulcânicas, da eclosão de alguns vulcões novos, inundações repentinas de algumas regiões, a seca em outras regiões, maremotos e terremotos. E os homens, então, vão encontrando locais mais adequados ao seu desenvolvimento, vão buscando outras situações para desenvolver-se, tanto intelectualmente como moralmente. Mas passou o tempo daqueles cataclismos gerais, de modificação completa dos ambientes físicos, que assinalaram, né, os grandes períodos geológicos aqui na Terra. Os flagelos naturais, eles mudam a geografia. São, na realidade, esses que atualmente, né, eles mudando a geografia, mas eles são localizados. Não há necessidade mais desses cataclismos gerais. As condições físicas da Terra atendem bem à necessidade do homem atual. E isso é importante nós sabermos, porque nós temos que aprender a não agredir a natureza, porque esses flagelos naturais, eles vêm de Deus, vêm das leis divinas e naturais para esse progresso humano. Mas os flagelos que são provocados pelo homem vêm da sua própria negligência, da sua imprevidência, da agressão que o homem faz à natureza. Kardec, então, continua na questão 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem o ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. Então, tudo que vem da natureza tem uma finalidade para fazer o homem progredir. Desenvolve sua inteligência, adquirindo
cada vez mais a ciência para realmente continuar a sua vida aqui na Terra. Agora, por outro lado, ele também desenvolve virtudes. O homem deve adquirir as virtudes e eliminar os vícios. Por isso, os flagelos naturais, como a fome, as doenças pandêmicas, as inundações, as secas, as erupções vulcânicas, esses todos que nós já conhecemos, servem para que o homem desenvolva não só os seus conhecimentos, não só a sua inteligência, para evitar como prevenir desses flagelos, como ele pode contornar os processos pelas construções e tudo que ele pode desenvolver, mas melhora também as condições de atendimento da medicina, da erradicação de doenças, com vacinas. Veja, todo há um processo de ganho dos conhecimentos do indivíduo. Agora, não só isso no conhecimento, mas também dá ao mesmo tempo ao homem a possibilidade de eliminar de si dois grandes vícios. Esses que são as raízes de todos os outros, né? Que é o orgulho e o egoísmo, exercitando duas virtudes, a humildade e a caridade, porque assim alinha a sua conduta com a moral de Jesus, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que toda a moral de Jesus se assenta em duas virtudes, a caridade e a humildade, contrárias a dois vícios morais, que é o egoísmo e o orgulho. Então, esta moral, alinhada a ela, nós vamos progredindo também desta forma, com esses flagelos, enfrentando esses flagelos, sabendo, na realidade, como vencê-los. Mas vencer o seu orgulho é o principal, vencer o seu egoísmo é o principal. Então, vencer o seu orgulho, de que forma? Conforme os Espíritos falaram para nós ali, exercitando a paciência, de manter-se em paz em momentos de enfrentamento dessas tribulações naturais e desenvolver uma virtude importante, que é a virtude da resignação, que é aceitar sem revolta, sem deixar de trabalhar para evitar os flagelos, aprendendo a alinhar seus desejos, sua vontade e submeter-se à vontade de Deus. Isto é, inclusive, trabalhar a humildade, porque sabe, todo verdadeiro aprendiz, que é preciso da humildade para que nós possamos alcançar outras virtudes. Então, esse desenvolvimento da humildade no processo, ou de eliminação do orgulho, neste processo de desenvolver a virtude da resignação e também a paciência, é muito importante para o homem. Também lhe oportuniza o desenvolvimento dos sentimentos de abnegação, de interesse, de desinteresse pessoal, de amor ao próximo, como os Espíritos disseram ali, se ele não for egoísta. Ao mesmo tempo, se ele sim o for, ele vai combater este vício moral e, sendo útil ao semelhante, que sofre com esses flagelos naturais, ele vai procurar minimizar as dores, dar um sentido de solidariedade à sua vida, exercitando, inclusive, a fraternidade. Lembremos da mensagem de Jesus: buscai e achareis. Os Espíritos nos respondem que essas palavras não quer dizer que para achar o que deseja, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos
que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Isso tudo é a nossa submissão à vontade de Deus com resignação, é a nosso alinhamento à vontade de Deus, às leis divinas, com a paciência de nós continuarmos o nosso processo de vida. Então, veja, não são castigos de Deus, nem vingança de Deus esses flagelos, como muitas pessoas ainda pensam, e muitos ainda pregam isso, mas oportunidade de progresso do espírito imortal, para que ele alcance esse reino dos céus que está dentro de si. É uma felicidade de aquisição constante do dia a dia, a caminho da perfeição como espírito. Nós seremos espíritos perfeitos um dia. E cada vez que nos aproximamos da perfeição, nós vamos adquirindo, na realidade, esta felicidade, não como um troféu final, mas no processo de construção desta felicidade em nós. Kardec, então, continua na questão 741. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Em parte é. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir se ele souber pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser a sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Kardec, então, pergunta, se o homem é capaz, se é dado a ele, impedir, prevenir esses flagelos destruidores. E os espíritos respondem que, em parte, sim. Porque, com o desenvolvimento da inteligência, dos conhecimentos, como nós estamos sempre falando, da experiência, o homem vai podendo prevenir, conjurar esses flagelos causados pelo próprio homem, pela própria imprevidência do homem, reconhecendo que não é culpa da natureza, mas da sua negligência para com a própria natureza. Muitos desses problemas, desses flagelos, são causados pelo homem, pela sua agressão à natureza. Todavia, existem aqueles que independem da agressão do homem, que são os de caráter geral, decretos da solicitude de Deus para com todas as suas criaturas, que cada um recebe de acordo com a sua própria necessidade. Daí vem que o homem não conseguirá opor-se, e essa necessidade é a necessidade do homem para o progresso. Então, submeter-se à vontade de Deus é importante para o indivíduo, para o homem. Vencer o seu egoísmo pela resignação, como vimos, pelo seu orgulho, pela submissão à lei, sem revolta, aprendendo com a natureza a não ser negligente, para não agravar mais ainda esses próprios flagelos naturais. Deus, sendo infinitamente justo e bom, a inteligência suprema do universo, usa meios de acordo com as necessidades para impulsionar os homens no seu progresso intelectual e no seu progresso moral. Kardec comenta esses itens dos flagelos destruidores de forma lúcida, de forma a fechar a ideia de como nós vamos ler a seguir, apenas ler.
Diz Kardec o seguinte: na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de engenharia, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, o estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou, quanto menos, de atenuar muitos desastres? Certas regiões outrora assoladas por terríveis flagelos não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento da verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Veja que reflexão de Kardec, colocando essas ideias iniciais de que são esses fenômenos e colocando também esse desenvolvimento já encontrado pelo homem e que ele ainda poderá encontrar muito mais se souber alinhar o sentimento da verdadeira caridade para com os semelhantes. É por isso que nós estamos aqui encarnados, para aprendermos a amar cada vez mais. Assim, nós vamos encerrando este item. Deixo aqui o meu endereço de e-mail para que vocês possam comentar, acrescentar e nos ajudar nessas nossas pequenas reflexões. Meu e-mail é wkduarte@gmail.com e no próximo vídeo nós iniciaremos as questões relativas ao item 3, falando sobre as guerras, a partir da questão 742. Desejo a todos bons estudos, boas reflexões e pedimos a Deus que nos abençoe. Então, até mais.